Olá, sou o professor Ricélio Costa. Iremos trabalhar a disciplina de matemática com o nosso hashtag Estudo em Casa para anos finais do ensino fundamental, oitavo ano. O conteúdo é o D22 do SAEB, fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então vamos entender um pouco melhor sobre a representação de fração. Nós temos aqui 3 exemplos de frações em formato de círculo, que no caso os círculos ele tinha o seu total e eles foram fatiados em partes iguais. Então nesse círculo ele foi dividido em 8 partes no seu total. Esse segundo exemplo em 4 partes e este outro em 2 partes. Em fração, nós chamamos numerador por denominador. E aí, como é que a gente representa? O numerador, a gente representa a parte pintada. E o denominador, o seu todo. Então, quando a gente representa, a gente sempre destaca a parte pintada no numerador e o seu todo no denominador. Então vejamos, no primeiro exemplo tem 4 oitavos, que corresponde às 4 partes pintadas no numerador, e o 8 corresponde ao seu todo. Então 4 oitavos é 4 partes do todo. Nesse outro exemplo eu tenho 2 quartos, que corresponde 2 partes do seu todo. 2 sobre 4, né? 2 quartos. E nesse outro exemplo, eu tenho 1 meio. 1, que é a parte em destaque, pelo seu todo, que é 2. Vamos reforçar aqui a nossa explicação. Então, vejamos que eu tenho aqui, o todo aqui foi dividido em 7 partes, certo? E esse aqui também foi dividido em 7 partes. Lembrando que o numerador vai ficar em destaque a parte, as fatias, né, que estão pintadas, né? O destaque aqui é a parte pintada. Então, como é que eu represento? Eu tenho 2 sétimos, que é o seu todo. Então, eu tenho 2 partes do seu todo. E aqui eu tenho 5 sétimos, ou seja, eu tenho 5 partes do seu todo. Então é uma orientação que a gente sempre reforça sobre a representação de fração. Lembrando que nós temos sempre um numerador por um denominador, onde o numerador é a parte em destaque, ok? E o seu denominador sempre é o todo. Então sempre nós iremos estar lembrando de que fração, a sua representação é a parte pelo seu todo. Não esqueçam disso. Na representação decimal, nós vamos fazer aqui algumas transformações, né? Então, eu tenho a fração 15 décimos, e observe que no 10 eu tenho um zero. E aí, quando eu faço esse 15 décimo, é uma divisão. 15 dividido por 10 vai dar 1,5. Então, isso em forma de representação, observe que no 10 eu tenho um zero, certo? Então, é como se eu pegasse aqui o 15 e colocasse ele todo aqui. Como eu tenho um zero, o que se diz na representação decimal que tem que ter uma casa decimal após a vírgula. Então, se eu tenho zero, tem que ter um número, um algarismo após a vírgula. Então, a vírgula vai ficar à frente do 5. Veja que o todo era 15, é como se você trouxesse o 15 para cá, tá? E aqui o 10, eu tenho um zero que vai corresponder a um algarismo após a vírgula, que é uma casa decimal. Então, pela orientação, um zero corresponde a um número após a vírgula, que é uma casa decimal. Então, você põe a vírgula aqui, né? Isso na forma de representar. 15 décimo corresponde a 1,5, ou seja, um zero corresponde a um número após a vírgula. Vamos ao segundo exemplo.
Pronto, eu tenho 31 centésimos. No 100, nós observamos que eu tenho 2 zeros. Então, na representação, é para fazer a divisão 31 por 100, certo? Então, de uma forma mais prática, o que é que eu tenho que fazer? Você pega o 31 e você coloca aqui. Mas o que é que diz a questão da representação? Que em 2 zeros eu tenho que colocar 2 casas decimais. Então, você tinha o 31, você conta as 2 casas decimais. Põe a vírgula à frente e completa com o zero. Então, 31 centésimo é 0,31. Ou então, na leitura, 31 centésimos. Também se faz a leitura assim. Então, observe a regra. 2 zeros, 2 casas decimais após a vírgula. Olha o terceiro exemplo. Eu tenho aqui 5.825 por décimo de milésimo, né? Aqui tem 10.000. Então, se eu contar os zeros, eu tenho 4 zeros. O que é que a regra diz? 4 zeros são 4 casas decimais. Olha o que é que a gente faz. Você pega o 5.825 e traz para cá, normal. Você conta as 4 casas decimais. 1, 2, 3 e 4. Põe a vírgula e completa com zero. Se fizer essa divisão, 5.825 por 10.000, ou décimo de milésimo, você vai ter 0,5825, tá certo? Então, só ter esse cuidado. Pega o numerador, traz para a resposta, observe. O numerador, todo o número que está no numerador, ele vai estar na resposta. E quando você observar a questão do zero, sempre lembrar que vai ficar essa quantidade após a vírgula. Então, um zero, um número atrás da vírgula. 2 zeros, 2 números atrás da vírgula. 4 zeros, 4 números após a vírgula. Essa é a representação decimal. Vamos entender melhor aqui nos exercícios resolvidos, né? Um bolo foi cortado em 16 pedaços iguais e 14 fatias foram distribuídas. A fração que representa a parte do bolo que foi distribuída é... Então, imagine aí que esse bolo ele foi cortado em 16 pedaços. E 14 desses pedaços eles foram distribuídos. Então, 14 é a parte em destaque. Como é que ele vai ser representado? Nós temos o 14 pedaço distribuído pelo seu todo, que é 16. Então, 14 16avos. Se eu tenho aqui os itens, né, e que essa resposta ela não apareceu, isso é só uma dica, o que é que você tem que fazer? Você tem que lembrar que fração também ela pode ser simplificada. Então, você busca um número em comum que divide essa fração pelo mesmo número, né? Então, o número que divide o 14 e o 16 ao mesmo tempo é o número 2. Então, quando você divide 14 dividido por 2 dá 7 e 16 dividido por 2 dá 8. Então, 14 16avos é 7 oitavo, porque são frações proporcionais, frações equivalentes. Então, a resposta correta é 7 oitavo, ou seja, de 16 pedaços e 14 fatias foram distribuídas, corresponde a 7 oitavos. Neste outro exercício, uma questão de SPAES. De acordo com o IBGE, Ipueiras tem 45.000 habitantes. Quantos habitantes representam 3/5 dessa população? Então vamos aqui. 45.000 é toda a população desta cidade. Nós vamos representar 3/5 dessa população. Então, como é que a gente vai entender isso? Vamos lá. Eu vou pegar o 45.000 habitantes e vou dividir pelo total do denominador 5, porque o 5 dá a indicação que é o todo dessa população. Então, como é que eu vejo isso em forma de fração? Então, trazemos para cá toda a população nesse formato de círculo, tá? Toda a população, e aí o todo eu divido em 1/5. Cada parte dessa população aqui, ó, é 1/5, tá aqui destacado. Então, eu vou dividir 45 por 5, que vai ficar 9.000 habitantes, que corresponde a 1/5. Então, a cada 1/5 aqui eu tenho 9.000 habitantes, que o total era 45.000,
e dividido pelo todo 5 vai ficar 1/5 em cada parte. E aí, cada parte de 1/5 corresponde a 9.000. Portanto, vejamos, um 9 que corresponde a 1/5, mais um 9 que corresponde a 1/5, já tenho aí 2/5, e completando aí, eu tenho agora mais um 9, 3/5. Cada um aqui é 1/5, né? 1/5, 1/5, 1/5, juntando os 3 dá 3/5. Logo a resposta aqui, gente, ó, fazer essa multiplicação 3 vezes 9, que dá 27, ou seja, 27.000. Como eu tenho que representar em forma de fração, então 3/5 corresponde a 27.000 habitantes, porque você junta 1/5 mais 1/5 mais 1/5, dá 3/5. E cada quinto não é 9, então é 3 vezes 9 que dá 27.000 habitantes. Logo a resposta, o item C. Então aqui vocês irão tentar fazer essas atividades, né? Ana fez suco com 1/4 das laranjas que comprou. Qual foi a porcentagem de laranjas que Ana usou para fazer esse suco? A ideia de porcentagem, certo, gente? Só trazendo mais uma vez aqui o recorte para o denominador, o 4 não é o todo. Então, quando eu falo em porcentagem, eu sempre vou me lembrar de 100%. Então, o 4 aqui é 100%. Se ele quer 1/4 de 100%, então você sempre vai fazer uma divisão mental ou calculada de que o 100 vai ser dividido por 4. E como eu só quero uma parte, você vai descobrir aqui, né, sobre a questão do suco de laranja, quanto corresponde esse 1/4, tá certo? Desse suco. E aí você representa em forma de porcentagem, tá certo? Só para lembrar mais uma vez, quando eu falo em porcentagem, eu me lembro do 100%. E aí o 4 não é o todo, esse 4 que é o todo é o 100%. Se você quer só 1/4 de 100%, divida esse 100 pelo seu todo e você vai descobrir o numerador, que é a parte em destaque. Na segunda questão, o sorveteiro colocou em seu carrinho 4 tipos de sorvetes e foi vendê-los na vizinhança. No total, ele conseguiu vender metade dos sorvetes. Então, está aqui uma ilustração e aqui eu tenho uma fração e está aqui em destaque a metade do sorvete que foi vendido. Considere essa imagem como todo o sorvete e que foi vendido a metade. Observe a fração que representa esta venda. Como eu sei que é 4 tipos de sorvete, né? Isso vai trazer uma ideia que o seu total era 4, né? Isso para vocês terem uma noção. Isso é uma dica. E aí você veja o que é metade. Qual é a fração que representa, no caso, a metade, levando em consideração os 4 tipos de sorvete. Que existe o todo e esse todo tem 4 tipos. Foi vendida a metade. Veja com cuidado essa representação. Lembrando que a parte pintada em destaque sempre é o que é o numerador, né? A parte pintada sempre é o numerador e o todo sempre o denominador. O terceiro exemplo, aqui nessa atividade, Denise está treinando para um campeonato de ciclismo. Hoje ela conseguiu percorrer 1/2 da pista oficial do campeonato. A que número decimal corresponde essa fração? Então aqui vocês observem que aqui é uma fração 1/2 e aqui está representado em número decimal. Sempre tem uma dica que fração é divisão. Veja qual é a melhor forma de vocês responder essa questão, né? Tem uma dica já dita para vocês. Na quarta questão, Maria usa o computador 1/4 de 1 hora por dia. Quantos minutos correspondem este tempo? Muito bem. Então aqui a dica é que 1 hora tem 60 minutos, certo? E aqui eu quero 1/4. A ideia do 4 aqui, que é o todo, você pode corresponder aos minutos, que é 60. Ou seja, 1/4, 4 é 60 minutos. Se eu só quero 1/4 desses 60, veja que fração aqui, que valor no caso, corresponde a esse tempo. Aqui é os minutos, ó, 60 minutos, 55 minutos, 30 minutos ou 15 minutos, tá certo? Então vocês vão fazer essa
reflexão. E aí vocês pensem e tentem responder de uma forma proporcional. Na quinta questão, observe as frações abaixo. Qual dessas frações representa o número decimal 7,5? Bom, é aquilo que a gente orientou lá atrás. Aqui é um número decimal. A cada número após a vírgula corresponde a um zero. Essa é só uma dica, né? E aí vocês vão ver aqui qual é a fração dessas 4 frações que corresponde a 7,5. Observe abaixo o desenho de algumas peças de um jogo de xadrez. Qual é a fração que representa a quantidade de peças pretas em relação ao número total de peças desse desenho? O que eu posso trazer para vocês, né? Até ficou aqui um pouquinho acima dos números, gente. Aqui é um 3, tá bom? Aqui é um 5, aqui é um 8 e aqui é um outro 8. O que é que vocês têm que fazer? Contem o total das peças do xadrez, o todo, e vejam o que está em destaque, né? A parte preta. Então, o numerador, né, é as partes em destaque, e o denominador sempre é o seu todo. Aí eu trago para vocês, aqui na fonte, vídeos do YouTube. Vocês têm aqui 2 links, que são de vídeos correspondentes à aula de hoje, para vocês aprofundarem um pouco mais o conhecimento de vocês. Por fim, gente, a gente deixa sempre um recado muito importante nesse período. Hashtag fique em casa.